Estou aqui com esse manual de finanças públicas, que é fornecido aí pelo Banco Central. Você pode encontrar esse manual no site do Banco Central. E nós temos aqui informações interessantes sobre a parte tributária. Aqui no sumário nós temos uma seção de planos e programas, dividido em 2 capítulos. E nós temos uma seção sobre impostos e contribuições federais e impostos estaduais e municipais. O capítulo 1 trata dos impostos federais. O capítulo 2 trata sobre as contribuições federais. O capítulo 3 sobre os impostos estaduais. E o capítulo 4 sobre os impostos municipais. Tá? Então nós vamos analisar alguns desses itens, né? Tem início aí na página 57, vai até a página 84, tá? E é interessante que você leia com calma, né, para você compreender cada um desses impostos aí. Então, vamos observar se ele vai nos levar aqui para a página 57. Aqui está. Seção 2, impostos e contribuições federais e impostos estaduais e municipais. Então, quais são os impostos federais, né? Nós já vimos quais são os impostos federais lá na Constituição. Primeiro, imposto sobre a renda das pessoas físicas, tá? IRPF. Qual é a legislação básica? Que nós temos as leis, as instruções normativas, decretos relacionados ao imposto de renda, nesse caso específico para as pessoas físicas, tá? E vai falar então qual é o fato gerador, que são rendimentos tributáveis, qual é a base de cálculo, quais são os contribuintes. E aqui, olha, imposto de renda específico para as pessoas jurídicas, para as empresas, né? IRPJ. Nós temos aqui a legislação básica, né? A lei complementar, a lei específica que trata disso daí, ou as leis que tratam disso daí, né? Nós temos várias leis, tá? Temos também aqui um decreto que trata sobre isso. O fato gerador, aquisição de disponibilidade de renda, é o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no item anterior. Aqui nós temos a base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica. Se for lucro real, é o lucro líquido do exercício, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação. Se o regime for do lucro presumido, forma simplificada para a determinação da base de cálculo, desobrigando os contribuintes perante o Fisco Federal de manter escrituração contábil. E se for o lucro arbitrado, aí será determinado mediante aplicação sobre o valor da receita bruta, quando conhecido, dos percentuais fixados para a determinação do lucro presumido acrescido de 20%. Quem são os contribuintes desse imposto? As pessoas jurídicas de direito público ou privado, domiciliadas no Brasil, no país, sejam quais forem seus fins, nacionalidade ou participantes no capital. As filiais, sucursais, agências ou representações no país das pessoas jurídicas com sede no exterior. Quais são as alíquotas? 15%, mais um adicional de 10% sobre a parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$20 mil. Qual é a periodicidade da apuração? Trimestral, né, para essas pessoas jurídicas aqui, e tem uma estimativa mensal. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá optar por efetuar o pagamento e a apuração do imposto com base em estimativa mensal. Tá? Qual é o prazo de recolhimento? Aí tem aqui a apuração trimestral, a apuração mensal e tem ainda o saldo do imposto apurado até 31 de dezembro, né, que seria uma declaração de ajuste. Destinação, para onde é que vai esse imposto? 21,5% para o FPE, 23,5% para o FPM, 3% para as FNO, FNE e FCO. E aí nós temos o imposto de renda retido na fonte, né, vai explicar o que é esse imposto de renda retido na fonte, né, todos esses itens que nós vimos anteriormente.
O imposto sobre a exportação, também vai trazer todas as explicações sobre esse imposto aí. Imposto sobre a importação, quando é que ele ocorre? Quando entra um produto de origem estrangeira no território nacional, por qualquer via de acesso, aérea, marítima. Entrou no território nacional um imposto vindo de fora, esse é um produto vindo de fora, esse imposto ele é cobrado. Tá? Qual é a base de cálculo? Quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida indicada na TEC, e quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas de acordo geral sobre as tarifas aduaneiras. Quais são os contribuintes? O importador. A periodicidade é diária. As alíquotas são aquelas previstas na TEC ou na GATT. Aqui o prazo de recolhimento e a destinação. Tá? O total da arrecadação constitui recursos ordinários da União. Nós temos o IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras, também com todas essas informações, quem são os contribuintes, qual é a base de cálculo, quais são as alíquotas, para onde é que vai esse imposto aí. Temos o IPI, o IPI também bastante utilizado nas aplicações de ERP. Aqui tem a legislação básica. Temos o fato gerador, que é a saída da mercadoria do estabelecimento industrial ou a ele equiparado. Então, é nesse momento que ocorre aí a cobrança do IPI. Qual é a base de cálculo? O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. Valor tributável mínimo. Quem é o contribuinte? É a indústria. Quais são as alíquotas? Devido às características de seletividade e extrafiscalidade que lhes são atribuídas, as alíquotas são bem diferenciadas e estão definidas na TIP, aprovada pelo decreto e pela lei tal. Então, deve-se analisar essa TIP para saber quais são as alíquotas desse imposto, do IPI. A periodicidade de apuração é descendial, e os prazos de recolhimento nós temos aqui para cigarros e bebidas até o terceiro dia útil e para os demais produtos até o último dia útil. Tá? E aqui, para onde é destinado esse imposto? Temos o imposto territorial rural, nos interessa muito aqui para o ERP. Tá? Então aqui nós vimos alguns dos impostos que são utilizados aí a nível federal. Trata praticamente de todos esses impostos aqui. Bom, no capítulo 2 nós temos as contribuições federais. Tá? Temos a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Quando é que ela ocorre? Operações realizadas pelos contribuintes que importarem ou comercializarem no mercado interno os seguintes produtos: gasolina e suas correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosênios, óleos combustíveis, gás liquefeito do petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta, e álcool etílico combustível. É conhecido como a contribuição da gasolina, essa CID aí, tá? Que ele vai trazer as alíquotas, a periodicidade de apuração, o prazo de recolhimento e para onde é que vai essa arrecadação. Aí nós temos a contribuição para o plano de seguridade do servidor público. Temos a contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, o conhecido PIS/PASEP. PIS aí para as empresas privadas, PASEP para as empresas públicas. Costuma ser assim. Tá? Nós temos aqui a legislação básica. Temos algumas considerações sobre essa contribuição aí. O fato gerador, quando é que essa contribuição ela ocorre, quando ocorre o fato gerador, ou qual é esse fato gerador. Quem são os contribuintes? São as pessoas jurídicas de direito privado e as que eles são equiparadas pela legislação do imposto de renda, entidades sem fins lucrativos, entidades fechadas e abertas de previdência complementar, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas e mantidas pelo poder público e entidades financeiras enquadradas como empresas públicas. Praticamente, quase todas as instituições que possuem o CNPJ têm que ter essa contribuição aí. Tá? O PIS/PASEP. A base de cálculo do PIS é o valor do faturamento mensal
a base de cálculo do PASEP, o valor do faturamento mensal das empresas públicas, sociedade de economia mista, e aqui vai dizer como é que é formada a base de cálculo do PIS ou do PASEP, né? Qual é a alíquota do PIS? Qual é a alíquota do PASEP? Veja que a alíquota do PIS, pessoas jurídicas que recolhem tributo sobre o valor agregado, já está definido aqui que é 1,65%. Entidades financeiras e demais pessoas jurídicas que continuam a recolher o tributo pelo sistema anterior a essa lei é 0,65%. E entidades sem fins lucrativos é 1%. Tá? Já as alíquotas do PASEP, para as pessoas jurídicas de direito público e autarquias é 1%. Para as empresas públicas é 0,65% e 1% aí na folha de pagamento. Ele deve ser apurado mensalmente e o prazo de recolhimento é até o último dia útil da quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. Tá? Nós temos algumas empresas que permanecem sujeitas às normas da legislação anterior, então nós temos aí duas normas diferentes, e é interessante ler a legislação relativa ao PIS/PASEP, né, para compreender quais foram as mudanças que ocorreram aí na legislação, tá? E por que algumas empresas ou algumas entidades ainda estão sujeitas às normas anteriores, ou às normas da legislação anterior. E para onde é que vai o dinheiro, né, arrecadado pelo PIS/PASEP? Orçamento da Seguridade Social, para custear despesas com atividades fins da área de saúde, previdência e assistência social. Nós temos a CPMF, essa aqui por enquanto não está sendo cobrada. Temos a COFINS, né, também bastante mencionada aí nas aplicações do dia a dia, né? É a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social. Aqui nós temos a legislação básica da COFINS, temos algumas considerações, os contribuintes são as pessoas jurídicas, o fato gerador é o faturamento mensal, a base de cálculo é o valor do faturamento, e aqui nós temos as alíquotas, tá? 3%, exceto as instituições financeiras, que estão sujeitas à alíquota de 4%, então veja, os bancos, por exemplo, eles contribuem com 4% do seu faturamento, né? E 7,5% para as empresas que recolhem a contribuição com base no valor agregado. Tá? A periodicidade da apuração é mensal. E o prazo de recolhimento é até o último dia útil da quinzena subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Temos também algumas empresas que permanecem sujeitas às normas da legislação anterior. E aqui para onde é que vai a arrecadação da COFINS? Nós temos PIS, PASEP e COFINS importação. E temos a CSLL, uma contribuição também bastante mencionada aí no ambiente das empresas, né? É a contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. Tá? Nós temos a legislação básica, o fato gerador, a base de cálculo, quem são os contribuintes, olha, todas as pessoas jurídicas domiciliadas no país, então nenhuma empresa escapa dessa contribuição. E aqui nós temos as alíquotas e a periodicidade. E para onde é que vão os recursos dessa contribuição. Tá? No capítulo 3 nós temos os impostos estaduais, né? Nós vamos analisar na próxima videoaula.